Olá! Muita gente enfrenta ou já enfrentou problemas relacionados à compra de um imóvel, principalmente quando a compra é de um imóvel na planta, quando pode ocorrer atraso da construtora, ou então quando a pessoa precisa rescindir o contrato, e aí sempre ocorre aquele debate de quanto a construtora deve devolver, quanto a construtora pode reter dos valores já pagos. Esse e outros temas vão ser objeto da nossa entrevista de hoje, gravada aqui no Network Escritório Compartilhado. Quero aproveitar e convidar todo mundo, enquanto estiver assistindo o vídeo, inscreva aqui no canal para que você possa acompanhar todas as nossas atualizações e saber de tudo em primeira mão, tá bom? Então roda a vinheta e fique ligado! E para debater esse tema, a gente recebe aqui no Debate Legal Márcia Trivelato. Ela que já atuou como advogada na área de Direito Imobiliário, é especialista em Direito do Estado e mestranda em Direito Internacional. Uma gama de áreas, né? Obrigado por estar aqui com a gente hoje para debater esse tema. E a gente vai falar então sobre imóveis, sobre direito imobiliário. Muita gente nessa época agora com o boom de construções, né, comprando imóveis, então é bom que as pessoas conheçam os seus direitos. Eu queria começar discutindo, um grande assunto quando a gente fala sobre isso é o atraso na entrega de imóveis comprados na planta. Então, às vezes a pessoa ela compra um imóvel com entrega prevista para o dia X, do mês X, do ano X, e a construtora acaba atrasando aquela entrega por muito tempo. A construtora pode atrasar, existe um prazo, e se atrasar, quais são os direitos que o comprador tem em cima disso? Pronto, então, com relação a essa questão, existem dois pontos a serem observados. Quando é realizado o contrato, o compromisso de compra e venda desse imóvel que se encontra na planta, ele pode vir de duas formas. Ele pode vir sem especificação alguma da quantidade de dias de atraso, ou ele pode vir com a especificação da quantidade de dias que pode haver esse atraso pela construtora, certo? Se não houver a especificação, os tribunais têm decidido que esse atraso deve ser no máximo de 180 dias. Lógico que pode haver uma mudança ou outra entre os tribunais, mas em regra é essa quantidade de dias. E a segunda hipótese, que seria com a especificação da quantidade de dias de atraso, então deve ser cumprido aquela especificação ali que existe no contrato. Se por um acaso, inclusive, houver a ultrapassagem naquela quantidade de dias, por exemplo, uma construtora X determinou que a quantidade de dias para atraso seria de 30, e aí ultrapassou para 31, 60, ultrapassou aqueles 30 ali, ela deve pagar danos morais para aquele consumidor, certo? Isso, caso ele venha realmente da entrada numa ação, existe a possibilidade de danos morais. E aí, quando eu digo isso, eu digo aqui até inclusive para o Tribunal de Justiça de Sergipe, que já tem até entendimento dizendo com relação a esses danos morais, determinando a concessão desses danos morais. Em outros estados também existe, mas aqui em Sergipe já existe inclusive uma espécie de súmula, que é o entendimento já firmado do tribunal. Ok. Agora, fora os danos materiais, por exemplo, existe aquela situação que a pessoa mora de aluguel, por exemplo, ela compra um imóvel e já está programada para mudar para aquele imóvel naquela data X. E aí a construtora acaba atrasando e a pessoa tem que, muitas vezes o contrato de aluguel acaba, a pessoa tem que se mudar de imóvel, gera uma série de despesas. Ela tem direito a esse reembolso também? Sim, é possível solicitar o reembolso com relação a essas despesas extras no sentido de renovação de contrato de aluguel, os valores dos aluguéis, desde que comprovadamente ali no processo, certo, demonstrando que realmente houve aquele pagamento. Ou a única questão que varia muito de acordo com cada entendimento de juiz pode ser a questão do condomínio, taxa de condomínio. Existem entendimentos de que a taxa de condomínio deve ser devolvida, mas existem outros entendimentos negativos dizendo que essa taxa de condomínio não entraria nos danos materiais, entrando apenas os aluguéis. Então vai depender do caso, né, o que efetivamente ocorreu. Exato. Quando atrasa também, uma série de problemas. Atraso imóvel gera muito problema. Um também tem muita gente que quando vai receber o imóvel, por exemplo, atrasou 3, 4 meses,
Chega lá, ela já encontra débito de energia elétrica, já encontra débito de água, já encontra débito de condomínio, sendo que ela não esteve no imóvel naquele tempo a que as faturas se referem. Como é que a pessoa pode proceder num caso como esse? Então, antes de tudo, a pessoa precisa se preocupar com a comprovação de que realmente o atraso se deu pela construtora, certo? E, havendo essa comprovação, ela pode solicitar que esses valores de água, de energia, sejam pagos, inclusive taxa de condomínio também, sejam pagas pela própria construtora, já que o atraso se deveu por conta deles. Então, o comprador, o consumidor, ele tem essa obrigação de pagar só a partir do momento que ele entra efetivamente no imóvel, que ele tem a posse do imóvel para ele. Exato. Então, calcula um proporcional, até de imposto, tudo isso. Exato. Ah, tá. Então, é um caso muito recorrente, é bom até que os nossos internautas saibam disso. Outra coisa que tem sido muito comum, e isso principalmente nessa época, agora nos últimos anos, teve um aumento muito grande no setor imobiliário, construções, incentivo a financiamento, etc. Muita gente comprou muitos imóveis e quando chegou na hora de financiar, ou por algum motivo ou outro, no decorrer da construção, né, do imóvel na planta, o pessoal acaba desistindo da compra. Ela não quer mais aquele imóvel, por qualquer que seja o motivo, e aí é que vem a famosa figura do distrato. Vai ocorrer aquele distrato. E aí, às vezes, a pessoa pagou uma quantia X, mas a construtora só quer devolver, por exemplo, 70%, 80% de X ou até menos que isso. Como é que funciona? A pessoa ela pode entrar num acordo, mas ela também pode requerer judicialmente que se reduza essa retenção que a construtora faz para um patamar menor? Então, a questão da devolução, quando ocorre um distrato, pode variar de acordo com duas hipóteses. A primeira delas, quando a culpa é da própria construtora, certo? E aí, nesse caso, quando a culpa é da construtora, às vezes até por atraso, como a gente já falou, da entrega, a devolução deve ser integral e imediata, de acordo até com o próprio Código de Defesa do Consumidor. Ela deve ser integral e imediata. E aí, a segunda hipótese seria quando a culpa é do comprador, ou seja, do consumidor. Ele, por qualquer motivo, resolveu desistir. E aí, existe uma variação aí de percentual que deve ser retido pela construtora. Essa variação hoje, a retenção é cerca de 25% até 25%, ou seja, o juiz, ou então até numa própria conversa administrativa lá, direto com a construtora, o comprador e o vendedor podem acordar entre eles, a depender de cada situação, da motivação que levou, uma variação aí até 25%. Isso é uma média que o STJ, né, vem definindo. Pode mudar? Pode, mas essa é a média, até 25%. Já tive conhecimento de casos de que variaram a retenção de 10%, a retenção de 20%. E aí o que entra nessa variação? A motivação, como eu já especifiquei, e também a questão dos gastos que a própria construtora teve com panfletagem, os gastos internos da construtora. Para vender aquele imóvel. Exato. Lembrando aí que não entra a comissão de corretagem. Teve um período que ficou na dúvida se entraria ou não a comissão de corretagem, mas já foi decidido que não entra. Então a gente não pode dizer, porque quando a gente faz uma busca simples na internet, e a gente tem que entender que muita gente vai procurar os seus direitos na internet. E aí já vem o primeiro resultado, se você colocar lá, distrato imóvel, é como se fosse uma regra, que a construtora tem que lhe devolver 90%, tem que lhe devolver 80%. Então tem alguns sites, né, é bom a gente tomar cuidado com esse tipo de informação, que falam num percentual fixo, como se tivesse alguma letra de lei falando isso, né, que a devolução tem que ser em X%. Mas como você bem falou, isso vai depender do caso, né? Isso vai variar, o que foi que ocorreu, por que ocorreu, enfim. Exato. Tem essa variante, não dá para fixar um percentual. Sim, exato. Não tem como ser fixado um percentual previamente. O que os tribunais têm entendido é que deve ser de até, em média, né? Inclusive em média até 25%. E aí é uma orientação até do próprio Superior Tribunal de Justiça. Então, pode ser menos. Né? Isso, exato. Não necessariamente os 25. Os 25%. Muito bom. Marcinha, também não é incomum quando a gente vê essa questão de imóvel, de entrega, às vezes acontece
um erro na propaganda, ou uma propaganda enganosa, alguma coisa desse tipo, né? O que é que acontece? É anunciado que a área de lazer, por exemplo, vai ter os itens X, Y e Z, mas quando chegar lá não tem aquilo, ou não é do mesmo jeito, ou o acabamento não é aquele que está especificado, enfim. E para isso vai contar o que está no contrato e até as propagandas feitas do imóvel. O que é que o consumidor, se ele recebeu o imóvel dele, ele viu que tem alguma coisa diferente, seja no seu imóvel, seja na área comum, o que é que ele tem que fazer? Em primeiro lugar, eu aconselho sempre a procurar a própria construtora para poder conversar, ver se eles conseguem colocar o adicional, porque às vezes é um adicional que pode ser colocado, pode ser resolvido sem a justiça, ou se eles conseguem fazer uma devolução de algum valor, fazer algum equilíbrio aí para que essa questão seja resolvida. Caso não venha a ser resolvida, pode procurar o judiciário para poder requerer o abatimento do valor e também danos morais por essa questão. Porque quando a pessoa vai comprar um imóvel, a gente entende que ela procura o imóvel de acordo com as especificações que ela deseja. E aí, se aparece no panfleto dizendo uma especificação e ela não é atendida, então deve haver aí uma reparação, certo? Sendo abatimento, que seria uma reparação material, ou até mesmo uma reparação moral, que geralmente é o que acontece, porque o abatimento fica um pouco complicado aí de poder definir exatamente quanto aquilo valeria para a pessoa ficar melhor. Até os juízes preferem a especificação do dano moral. Eu inclusive já vi alguns casos desse tipo que, pelas mais variadas coisas, por exemplo, tamanho da piscina do condomínio, né, material de que é feita a piscina do condomínio, então, e muitas vezes a consultora resolve administrativamente porque eu acho que é mais interessante, né, evitar um desgaste judicial. Coisa acaba fluindo melhor. Com certeza. Eu, inclusive, já percebi até troca de apartamento. Por exemplo, essa varanda aqui não tinha especificação gourmet, mas a varanda do lado possuía, do modo como tinha no panfleto, porque no panfleto dizia que todas iam ter a varanda gourmet. E aí a própria construtora, numa conversa simples, fez a troca. Como havia ainda apartamentos vazios, conseguiu fazer essa troca e aí todo mundo saiu satisfeito. Evita o litígio. Com certeza. Coisa. Fora essas questões que a gente comentou, o que é que tem comum ainda assim, de demanda na área de direito imobiliário? O que é os principais direitos que as pessoas, e deveres também, que as pessoas precisam saber? Na área de direito imobiliário, fugindo um pouco dessa questão de contrato de compra e venda, a gente percebe muito também a questão de contrato de aluguel que não foi feito por escrito e sim verbal, e aí a gente vê uma complicação até quando precisa resolver um litígio entre as partes. Então é interessante que as pessoas observem, mesmo que seja um amigo, uma pessoa conhecida de um conhecido, sempre fazer o contrato. É muito importante procurar um advogado, que é uma pessoa especialista, para poder fazer um contrato bem estruturado, para que não hajam problemas no futuro. E hoje, atualmente, assim, o que eu mais vejo aparecendo é questão de animal. Os vizinhos incomodados com barulho, isso também entra um pouquinho aí no direito imobiliário, no sentido de que atrapalha muitas vezes não só o seu direito civil, que seria um direito interno seu, mas também o bom convívio ali no apartamento inteiro, no prédio inteiro, na vizinhança inteira. Então, essa questão do animal tem aparecido bastante. E aí, a gente sempre sugere primeiro que converse com o vizinho para tentar resolver, depois faça uma ocorrência, um registro no livro de ocorrência, certo? Que converse com o zelador do local, caso seja um condomínio fechado, um apartamento, e caso não consiga, realmente procure o judiciário para tentar resolver o que pode ser feito, mas ainda é uma questão muito delicada, não existe muita regulamentação, não existe ainda muitas jurisprudências que seriam os entendimentos dos próprios juízes. Então, essa é uma questão um pouquinho complicada, mas que eu tenho observado que tem crescido bastante. Ok, foi muito boa a nossa discussão, e eu gostei muito do seu tom conciliador. Não, vamos procurar resolver, e é o caminho certo, porque a gente sabe que o Poder Judiciário está atolado de demandas, coisas que poderiam ser resolvidas na base da conversa, amigavelmente, se as partes cedessem também. Com certeza. Márcia, muito obrigado pela sua entrevista, eu acredito que todo mundo está bem esclarecido sobre o tema, e a gente deixa aberto o espaço para você fazer as considerações finais que achar necessárias. Pronto, acredito que com relação a essas questões de direito imobiliário,
Como você mesmo falou, Luiz, que eu sempre tenho esse lado conciliador, são questões que a gente consegue, em regra, resolver amigavelmente, procurando o nosso vizinho, procurando a própria construtora, para poder sentar e ter uma conversa. E aí as duas partes podem sair felizes antes de procurar o judiciário, antes de procurar um meio litigioso que demora, querendo ou não, é mais custoso e desgastante, exato. Então gera aquela ansiedade. Então, indo até a construtora, acompanhado de um advogado, já que muitas vezes precisa fazer uma negociação ali com base jurídica, ao meu ver, seria o ideal. Caso realmente não tenha sucesso, aí sim procurar o judiciário. Ok, muito obrigado. Vou convidar todos que estão assistindo a gente a continuarem acompanhando as redes sociais, o nosso Facebook, o nosso Instagram, o próprio canal do YouTube. Façam a inscrição, acompanhem sempre os nossos vídeos, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.